Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com você nesse dia 24 de março de 2024, para juntos lermos a palavra do Senhor. Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e receba também nosso momento de meditação diária devocional que nós fazemos todas as manhãs, meditar e orar. Hoje nós leremos capítulos 19, 20 e 21 de Juízes, encerrando o livro de Juízes. Na sequência da leitura, nós parabenizaremos os aniversariantes desse dia e oraremos por eles. Então, vamos para a leitura. O levita e a morte de sua concubina. Juízes, capítulo 19. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, em uma região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Esta, porém, lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, o seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do pai e quando o pai o viu, se alegrou. O sogro dele o convenceu a ficar, onde permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir, pois o pai da moça disse ao genro: revigore-se com um pouco de comida, depois vocês poderão partir. Os 2 se sentaram para comer e beber juntos. O pai da moça, porém, disse: eu peço a você que fique esta noite e se alegre. Quando o homem se levantou para partir, o sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: revigore-se e espere até a tarde. Assim, os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, a sua concubina e o seu servo se levantaram para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada, vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar na cidade dos Jebuseus e passar a noite ali. O seu senhor respondeu: não vamos entrar em uma cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. Depois acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite em um desses lugares. Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, mas ninguém os recebeu em casa para passarem a noite. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, voltava do seu trabalho no campo. Os homens do lugar eram benjamitas. Quando o homem idoso viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo à casa do Senhor. Aqui, porém, ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim, para esta sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. O homem idoso disse: você é bem-vindo na minha casa. Vou atendê-lo no que você precisar. Apenas não passe a noite na praça. Então levou-os para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Enquanto se divertiam, alguns homens perversos da cidade
cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa para que tenhamos relações sexuais com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei a vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que for bom aos seus olhos. Nada façam, entretanto, com esse homem. Não cometam tal loucura. Os homens, porém, não quiseram ouvi-lo. Então o levita tomou a sua concubina e a mandou para fora. Eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, deixaram que ela fosse. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se e vamos. Contudo, não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessa, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. A guerra entre os israelitas e os benjamitas. Juízes capítulo 20. Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia diante do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Ora, os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, respondeu: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Em vez disso, violaram a minha concubina e ela morreu. Peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Isto é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, 10 de cada 100 homens, 100 de cada 1.000 homens, 1.000 de cada 10.000 homens, para conseguirem provisões, a fim de que o exército chegue a Gibeá de Benjamim e dê a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. Assim todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses homens perversos de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Os benjamitas, porém, não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas. Vindo das suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas imobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Entre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra em um fio de cabelo sem errar. Israel, sem contar os homens de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles
homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Os homens de Israel, porém, procuraram animar uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se sentaram, chorando diante do Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Depois os israelitas consultaram o Senhor, pois naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela. Eles perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos no campo aberto e nas estradas, das quais uma vai para Betel e outra vai para Gibeá. Os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes. Os israelitas, no entanto, diziam: vamos retirar-nos e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça era iminente. O Senhor derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que tinham sido derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá. Espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Quando, porém, a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate, pois os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas, perseguiram-nos e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Pressionaram os benjamitas até Gidom e mataram mais de 2.000 homens.
Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando os animais e tudo o que encontraram nelas. Também incendiaram todas as cidades por onde passaram. Esposas para os benjamitas. Juízes, capítulo 21. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel e ali ficou sentado diante de Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram, por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia diante do Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir diante do Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos irmãos benjamitas, dizendo: hoje uma tribo foi eliminada de Israel. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma das nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de se reunir diante do Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a assembleia enviou 12.000 homens de guerra com instrução para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, incluindo mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer: separem para destruição todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a assembleia toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom. Naquela ocasião, os benjamitas voltaram e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Não havia, no entanto, mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou por Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes as nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos dela se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram as suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela a sua mulher. Depois disso, voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para as suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Encerramos nossa leitura por hoje. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Vamos comigo parabenizar os aniversariantes
de hoje, dia 24 de março. Parabéns e feliz aniversário para você que está comemorando mais um ano de vida nesse dia 24 de março de 2024. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos que estão fazendo mais um mês de aniversário. E parabéns também ao Adilson Albuquerque em Ituiutaba, ao Vilque Júnior em Ituiutaba, ao Lucas Mourão em Tesouro e a Vânia Pereira em Rio Verde. Que Deus abençoe poderosa e ricamente vocês. Quero orar por todos. Pai de amor, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, pela vida dos aniversariantes desse dia. Somos gratos pelos casais que comemoram mais um ano de casados e pelos bebezinhos também somos gratos por comemorarem mais um mês de vida. Rogamos as ricas bênçãos do Senhor, que o Senhor os cubra, ó Deus, com a tua boa mão, proteja-os com a tua sebe protetora, guarda-os livres de todo mal. Dê-lhes muita saúde, paz, alegria, harmonia, prosperidade, ó Pai, em nome de Jesus, muitas felicidades e muitos anos de vida. Conceda a salvação àqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo e fortaleça aqueles que já receberam a salvação em Cristo Jesus. Abençoe essa jornada deles, ó Deus, até o último dia de suas vidas. Creio, ó Deus, que verei a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumprir na vida dos casais, na vida dos aniversariantes e na vida das criancinhas. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos